Hello, sétimo ano, how are you? Como é que vocês estão? Galerinha, hoje nós vamos dar início ao capítulo number 8, ok? Que vai falar sobre celebrations. Celebrações, sobre festividades que acontecem ao redor do mundo, tá? Diferentemente da nossa última aula, a nossa aula de hoje ela vai ser destinada a terminar a explicação do capítulo 8. Nossa, professora, mas ficava melhor dividindo, né? Metade numa semana, metade a outra. Fechar o conteúdo, então, em 2 semanas. Porém, por conta da correria que tá, para a gente fechar o nosso calendário e vocês não serem muito prejudicados, eu vou ter que correr um pouquinho, tá? De qualquer forma, eu vou deixar um prazo maior para que vocês consigam realizar as tarefas, certo? Então, vamos lá. Class, nós vamos começar falando sobre celebrations, tá? There are a lot of words that can be used to celebrate. Tem muitas palavras que podem ser utilizadas para celebrar. Which of them are the most meaningful to you? Qual dela ou quais delas tem mais significado para vocês? Quando vocês quando vocês lembram, né, de celebração, quando vocês pensam em festa, em uma data comemorativa, quais são as palavras que vêm na cabecinha de vocês? O que vocês acham que acontece de interessante, certo? Então eu quero que vocês pensem e anotem, tá? Inclusive, se tiverem dificuldade com relação à palavra, né, podem utilizar dicionários, tanto impressos quanto online, ok? Aqui é o seguinte, Great Celebrations Around the World. Como eu falei, nós vamos discorrer aqui um pouquinho sobre diversas festividades que acontecem ao redor do mundo. Como vocês podem perceber, no canto direito, there are 4 pictures, tem 4 figuras de diferentes festividades. Vocês vão ter que ler esses textos que vão aparecer nesse slide no próximo e ver a qual celebração que ele se refere, tá? Colocando dentro dos parênteses as respectivas letters, de A to D, letras A até D. So, match the descriptions to the corresponding celebrations. A primeira tá o seguinte: The Festival of Lights in Chiang Mai, Thailand, is uniquely different. The people release thousands of lighted lanterns in the sky to bring luck and fulfill wishes. The sky transforms itself in a wonderful and surreal sea of little lanterns floating away. The spectacle is mesmerizing, certo? Esse aí é o primeiro, que se chama The Festival of Lights. Segundo, The Holi Festival. In India, commemorates the victory of good over evil. Originally a Hindu festival celebrated every spring, now the Festival of Colors attracts other communities. To commemorate a new season and good harvest, people throw colorful powder and celebrate. Okay? Next. This congregation of masked people, called Venice Carnival, began in the 15th century, but the tradition can be traced back to the 14th century. During Carnival, the streets of Venice are full of people in masks, and no differentiation can be made between the rich and the poor. And the last, o último, the Day of the Dead is celebrated in Mexico between October 31st and November 2nd. On this holiday, Mexicans remember and honor their deceased loved ones. It's not a gloomy or morbid occasion. Rather, it's a festive and colorful holiday celebrating the lives of those who have passed on. Nossa, teacher, é muito grande os textinhos. Vocês podem traduzir aos poucos, mas o importante é que vocês tentem de fato traduzir. Por quê? Eu poderia perfeitamente ler em inglês e logo dar a tradução, mas dessa forma vocês não adquiririam vocabulário. Então é importante que vocês sempre traduzam as palavras e as frases que vocês não entendem, para justamente irem adquirindo o vocabulário, certo? Celebrations. What other celebrations around the world do you know?
Que outras celebrações pelo mundo vocês conhecem? É óbvio que algumas celebrações elas acontecem apenas no Brasil, outras acontecem apenas no USA, certo? Então vocês podem fazer uma pesquisa e anotar de lápis mesmo no caderno ou no book que outras celebrações e datas festivas que acontecem ao redor do mundo, certo? Insights. Nós vamos agora para o nosso primeiro texto. When I was a student in China, I was lucky enough to experience Chinese New Year. It was very exciting as everywhere was decorated red, as this is seen as a color of good luck and prosperity. Some fellow students and I decided to travel from Xi'an to Guilin for the festival. Travel during that time is quite an adventure. Many people journey home to see their families, and everywhere is very busy. The train was really full, so we ended up spending 30 hours in a very crowded carriage. However, everyone was really friendly and generous to share food and stories with us. On the eve of the new year, most families gathered together to watch the CCTV Gala. This is a kind of variety performance. I watched it with my friends, and although we didn't understand everything, it was good to get into the spirit of the occasion. Certo? A mesma coisa. Aqui sim já é um texto bem maior. Eu peço que vocês traduzam os vocábulos que vocês ainda não sabem. Look closely at the text and answer. Então, voltem no texto e leiam novamente. What kind of text is it? B. What is its objective? Qual é o objetivo desse texto? To share an experience or information about something or to convince people to do something. So, you have to answer. Vocês têm que responder, ok? Aqui nós chegamos no nosso grammar, ok? Na nossa gramática, nas regras de gramática. Essa matéria em específico, o 7º ano, ela é uma matéria que quando ela vem toda de uma vez, ela causa um pouco de espanto por parte de vocês. Mas o livro, ele está bem didático. Então, no caso, vocês vão estudar por divisão mesmo. A primeira parte, regular verbs, e depois, na nossa próxima aula, irregular verbs, tá? Para quem já faz curso de inglês há algum tempo, não vão ter muitas novidades, tá? Mas para quem nunca viu isso, pode ser que cause um pouco de estranhamento. Nós vamos estudar the past simple of the verbs, os verbos no simple past, tá? Que é uma gramática que vai se referir a ações que já aconteceram, é o passado. Então, em relação à forma, os verbos no past simple ou simple past podem ser classificados em regulares e irregulares. Para que os verbos regulares fiquem no past simple, é necessário acrescentar ed, ied ou d. Como eu falei para vocês, os verbos no passado eles podem ser categorizados como duas formas, tá? Em duas categorias. Regular, regulares, ou irregular, irregulares. Hoje nós vamos ver apenas os verbos regulares, ok? Como é que eu vou saber se um verbo ele é regular? Bom, primeiro estudando. Você só vai conseguir dividi-los se você estudar o conteúdo. Segundo, quando o verbo ele for regular, você vai poder acrescentar de, ed ou ied. O verbo ele vai permanecer igual ele estava no português. O verbo ele vai permanecer igual ele estava no presente e você só vai acrescentar essas três possíveis terminações: de, ed ou ied, certo? For example, para alguns verbos é necessário apenas acrescentar a terminação ed. Eles colocam esses exemplos aí. Ask vira asked, consider, considered, discover, discovered e assim por diante. Porém, quando os verbos terminarem em y, sendo que antes é uma consoante, vocês vão ter que retirar o y e acrescentar ied. Apply, applied, study, studied, try, tried, worry, worried. Percebam que todos esses verbos, quando foram transformados do presente para o passado, tirou o y e acrescentou
IED. E por fim, no caso ali, os verbos que terminam apenas em E, vocês só vão ter que acrescentar o D no final. Arrive, arrived, believe, believed, continue, continued, live, lived, move, moved, reduce, reduced. E os verbos terminados em consoante, vogal, consoante, lembrando, né? Vocês devem dobrar a última consoante antes de acrescentar o ED. Colocaram esses dois exemplos. Admit vira admitted, stop vira stopped. Percebam que todos eles vocês têm que dobrar a última consoante, colocar mais uma da consoante, certo? Aqui no caso, complete the sentences with the past simple of the verbs. Vocês devem olhar o verbo e, de acordo com as regras que a gente acabou de ver, colocar de, ED ou IED. Então, vocês têm que prestar atenção na terminação do verbo. Professora, a gramática era só essa? Como eu estava dizendo, o livro ele foi didático em dividir os verbos regulares ou irregulares. Se tivesse tudo junto, a nossa aula demoraria muito mais para acabar, porque eu ia ter que explicar os dois, né, na mesma aula e com bastante atenção de vocês para que vocês conseguissem entender a diferença. Como eles vieram divididos, creio eu que vocês vão conseguir absorver bem facilmente quais são as regras para se aplicar nos verbos regulares. Lembrem-se, acrescenta de, ED ou IED, dependendo da terminação. Class, como homework, como tarefa de casa, vocês devem fazer das pages 68, 68, to 75, 75, além de realizar os exercícios de log e de áudio. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. See you. Bye, bye.